Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite quero trazer uma mensagem para a nossa vida. Essa mensagem se encontra em Romanos 5, versículo 12, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Palavra do Senhor nessa noite vai nos apresentar, vai nos falar, relatar sobre os dois homens, Adão e o Cristo, o Verbo que se fez carne. Palavra do Senhor, meu amado, começa falando aqui no versículo 12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Aqui a palavra vai nos relatar sobre o pecado do primeiro homem, chamado Adão, aonde Adão, ali no jardim, o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que viu Deus que tudo era bom. E esse bom Deus, ele entregou na mão de Adão e falou: olha, Adão, tudo está em tuas mãos. E ali o Senhor falou para Adão que havia um fruto no meio do jardim, que esse fruto não era permitido Adão comer desse fruto, porque certamente o Senhor diz: olha, certamente o dia que você comer, certamente você morrerá. Ali, por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou na humanidade. Através de Adão, o pecado entrou na humanidade. Ali a palavra vai se cumprir, aonde Adão, ele foi contaminado por esse vírus chamado pecado, aonde esse vírus chamado pecado alcançou toda a humanidade. E de lá para cá só foi declínio. De lá para cá o homem só foi afastando a criatura, afastando do seu Criador. Ali onde o Senhor tirou Adão e Eva do jardim, e o Senhor mandou ele vir, sair do jardim. E ali foi para que ele viesse plantar, regar, e a palavra do Senhor vai dizer: olha, Adão, agora você vai viver do suor do seu rosto. E Adão escolheu. Então o homem, ele tem escolha. Você nessa noite que está me ouvindo, você tem escolha, assim como Adão teve escolha. E a palavra do Senhor vai dizer que ali a palavra do Senhor vai dizer que quando o homem saiu do jardim, o Senhor falou: olha, Adão, o homem, ele veio do pó, e para o pó ele vai retornar. O homem, ele veio do pó, e para o pó ele retornaria. Então o homem, ele foi ali, através da desobediência do homem, o pecado entrou na humanidade, aonde teve o primeiro homicídio, o irmão matou o outro, por causa de inveja, o irmão tirou a vida do outro. Deixa eu te falar, meu amado, nessa noite, o mundo, ele está nessa proporção, não é por causa que Deus errou ou Deus é ruim, é por causa da escolha do homem. É por causa que o homem, ele escolheu trilhar o caminho da morte. O Senhor, ele deu a vida para o homem, mas o Senhor falou: certamente o dia que comer, certamente você morrerá. Então eu quero dizer, nós temos escolha. Nós temos escolha nessa vida. Nós temos a escolha de escolher a vida ou escolher a morte. A palavra do Senhor vai dizer: olha, eu ponho na sua frente duas portas. A porta estreita, que essa porta nos conduz à salvação e à vida eterna. Mas é a porta larga, aonde a porta larga, ela te conduz à perdição e à condenação eterna. E nós temos visto, meu amado, para onde o homem, ele tem caminhado, qual a direção que o homem, ele tem escolhido nessa terra.
Você tem visto cada dia o homicídio aumentando, cada dia o feminicídio aumentando, cada dia o uso da droga aumentando, o uso do álcool aumentando, cada dia a gente temos visto a maldade se multiplicando sobre a terra. É o que é Deus que não, é a escolha do homem. O homem escolhe, mas a palavra também vai dizer que o homem ele só colhe aquilo que ele planta. O homem só vai colher aquilo que ele plantar. Então Adão ele plantou, ele semeou a desobediência, ele semeou ali na desobediência, porque o Senhor falou para ele. E esse vírus, essa maldição, ela alcançou toda a humanidade, meu amado. O pecado, ele alcançou toda a humanidade por causa da desobediência do homem. Mas nessa noite eu quero falar para você também que há oportunidade para você, para mim, para nós nessa noite. Onde essa oportunidade ela veio há mais de 2000 anos atrás, porque a palavra do Senhor vai dizer que pelo homem entrou o pecado no mundo, mas pelo outro entrou a salvação e a vida eterna, mas pelo outro entrou a misericórdia, entrou a graça para aquele que crê. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus fala para os seus discípulos, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a salvação está em crer em Jesus Cristo, a salvação está em escolher em Cristo Jesus, mas a condenação está em não crer em Jesus Cristo. Meu amado, no mundo nós temos escolha, como eu falo mesmo do princípio da mensagem. Adão, ele teve a escolha dele. Aí eu te pergunto nessa noite, você tem quebrado a cara por quê nessa noite? Você está nessa posição que você está nessa noite, por quê? Será que não é as suas escolhas? Pense nas suas escolhas, pense na sua vida, aonde você se perdeu nas ideias, aonde você se perdeu nas suas escolhas, aonde a gente se perdemos? A gente se perdemos quando a gente não damos crédito na palavra de Deus, assim como Adão não deu crédito. E eu quero falar para ti nessa noite, meu amado. O Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor ele enviou o seu Filho para aquele que está na morte, para aquele que está morto em sua iniquidade, para aquele que está morto nos seus pecados, para aquele que está morto nos seus prazeres carnais, para aquele que se encontra em trevas, possa ter a oportunidade, possa se achegar a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o antídoto, meu amado. Jesus Cristo, ele é a cura. Jesus Cristo, ele é o antídoto para curar aquilo que Adão trouxe à humanidade. Jesus Cristo, ele é a cura que ele traz à humanidade para curar aquilo que Adão trouxe à humanidade. Então aquele que trouxe a condenação, Adão ele trouxe a condenação através da desobediência. Adão ele não obedeceu aquilo que foi falado, mas teve um que ele veio e ele obedeceu até a morte de cruz. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, e ele foi crucificado e foi colocado ali na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive eternamente. Para quê, meu amado? Para que aquele homem que vive no pecado, para aquele homem que vive nesse mundo de trevas, venha ver a luz. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que andavam nas trevas, ele viu uma grande luz, e essa luz é Jesus Cristo, meu querido. A luz que pode salvar o mundo é Jesus Cristo. Quem pode salvar, a palavra vai dizer que ali estava João. E João, quando ele viu Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o pecado de Adão, meu amado, o pecado de Adão não é maior do que a misericórdia. O pecado de Adão não é maior do que o sacrifício de Cristo Jesus. E nós vimos o ser humano ele acredita em tudo. O ser humano ele dá crédito em tudo.
mas ele não dá crédito na palavra de Deus. Sabe por quê, meu amado? Já pensou se o pecado matasse que nem a Covid, caísse e morresse? Todo mundo corria para os pés de Jesus. Sabe por quê? Porque quando veio a Covid, todo mundo correu para tomar uma injeção, não queria morrer. Sabe por quê, meu amado? A morte em Cristo é morte espiritual, e você não percebe muitas vezes e pensa que tudo está bom, mas você está morto. É sepulcro caiado, meu querido, é sepulcro caiado. Mas a cura para esse sepulcro caiado é Jesus Cristo. O homem, ele não liga, por quê? Porque o homem não sente. Já pensou que toda vez você pecasse, você sentisse uma dor? Toda vez que você pecasse, você sentisse uma dor tremenda? Talvez você, meu amado, não ia cometer o mesmo erro. Mas Satanás, ele continua enganando, dizendo que tudo está bom. Mas o dia chegará, meu amado. O dia da conta chegará. O dia de prestar conta daquilo que a humanidade faz vai chegar. Vai chegar o dia de prestar conta. E nós estamos aqui para te falar nessa noite. Nós não estamos aqui para te trazer uma condenação. Condenação Adão já trouxe. Condenação já veio através da desobediência de Adão. Nós estamos aqui para dizer que tem cura. Nós estamos aqui para dizer que é uma oportunidade. Nós estamos aqui para dizer que ainda há tempo. Há tempo de arrependimento. Há tempo de cura para mim e para você nessa terra. Eu não estou aqui falando que eu sou melhor. Eu não estou aqui dizendo que eu estou na posição melhor. Não, pelo contrário, eu sou carente de Cristo assim como você. Eu sou assim como você. Se eu e você não ter Cristo na nossa vida, nós seremos condenados. Mas aquele que crê, aquele que confessa a Cristo, esse será salvo. E deixa eu te falar nessa noite, a palavra do Senhor vai dizer: aquele que é amigo desse mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Aquele que é amigo das práticas desse mundo, ele é inimigo de Deus. Talvez você nessa noite pensa: Deus é meu pai, Deus está comigo, Deus está comigo onde eu... Não é assim, meu amado. Isso é a mentira de Satanás. Deus, ele não entra em qualquer lugar, ele não está em qualquer... Não, isso é mentira de Satanás. Se você, a palavra do Senhor vai dizer, é aquele que obedece, é aquele que procura obedecer a tua palavra. Não estou falando de uma perfeição, longe de mim falar de uma perfeição, porque perfeito é Cristo Jesus. Mas deixa eu te falar nessa noite, a palavra vai nos relatar sobre um homem chamado Pedro, que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, e teve um momento que Jesus falou: olha Pedro, Satanás pediu para te cirandar, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Sabe por que Jesus rogou por Pedro? Porque Jesus sabia da fraqueza de Pedro. Jesus sabia que Pedro era imperfeito, mas Jesus também sabia do coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro, meu amado, Pedro ia negar. Jesus sabia que Pedro ia negar. Mas quando Jesus, ele ressuscita, Jesus fala: olha, vai até o meu discípulo e vai também até Pedro. O que Jesus quis dizer? Sabe o que eu entendo nessa palavra? A palavra do Senhor vai dizer que aquele que nega Jesus perante os homens, o Senhor negaria perante o Deus. Então Jesus, ele tinha que voltar a Pedro, para que Pedro viesse confessar Jesus novamente, para que perante o Pai, Jesus viesse ali confessar sobre Pedro. Então eu quero falar para ti nessa noite, então, Jesus, ele só confessa você perante o Pai se você confessar ele perante os homens. Então há uma necessidade de confessar Jesus perante os homens. É a necessidade de você crer em Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos uma carta escrita e lida pelo mundo. Então o mundo tem que ler, tem que ver que nós somos Cristo, nós somos de Cristo. O mundo tem que ver e reconhecer que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas qual tem sido as suas práticas? Olha para a sua vida nessa noite. Olha para a sua vida. Qual tem sido as suas práticas? Quando ninguém está vendo. Aqui na frente todo mundo mas eu quero ver qual tem sido a sua vida. Porque você está nesse vendaval. Porque você está passando por esse momento. Examine a sua vida. O que é que você semeou para estar colhendo nessa noite? Então eu falo para ti, meu amado,
ainda há oportunidade, e a oportunidade se chama Cristo Jesus. Jesus é a cura para a humanidade, Jesus é a cura para o vírus que mata e leva para o inferno. Eita, vírus danado é esse vírus que é o pecado. Mas eu falo para ti nessa noite, meu amado, mas é um vírus, meu amado, que é a sua carne ela gosta, sua carne ela sente prazer nesse vírus chamado pecado. Sabe por que é o prazer? Porque ele vai te levar para o inferno. No pecado, meu amado, você pode se sentir até feliz, mas eu falo para ti, quando você deita na sua cama, você tem um vazio aí dentro do seu coração que pecado não pode preencher. Sabe por quê? Porque o pecado não preenche, mas tem um Cristo que preenche e satisfaz tanto o seu espírito como a sua alma, e se chama Cristo Jesus. Então nessa noite, fique com essa mensagem. Adão ele trouxe o pecado, mas não é desculpa para você, porque Jesus ele trouxe a salvação e a vida eterna. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite a tua palavra foi pregada nesse lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, aonde chegou essa mensagem, aonde chegou cada mensagem, cada louvor nessa noite, Pai, a tua palavra vai dizer que o semeador saiu a semear, e a palavra vai dizer que uma semente caiu no terreno bom, e nós pregamos e nós cremos que há de cair em terreno bom e dar fruto, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.